O Centro Educacional Masculino tem o papel de ressocializar, de devolver adolescentes à sociedade recuperados. Será que o centro tem tido essa dificuldade? Como a OAB coloca? Vamos então falar com o Thiago Melo, ele está lá e tem a posição da SASC a respeito dessa situação vivida ontem e da estrutura de maneira geral. Thiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você, a todos que nos assistem. O momento é de verificar os prejuízos e iniciar os reparos. Agora há pouco nós visualizamos aqui, saindo do Centro Educacional Masculino, uma equipe que está encarregada desses reparos e está trabalhando não só aqui dentro, mas também dando assistência, fazendo reparos em residências que foram atingidas durante esse ato de ontem. Dois adolescentes, pelo menos, conseguiram deixar aqui o Centro Educacional Masculino, pulando muros, andando por cima de telhados, danificaram o telhado dessa casa e essas casas também estão recebendo reparos. Situação é de tranquilidade aqui, mas ontem foi muito tensa. Vamos acompanhar na reportagem. Familiares ainda buscavam informações sobre os internos na manhã dessa segunda-feira. Disseram que não dava certo para nós entrar ontem. Aí deixasse para hoje, que hoje nós vinha. Graças a Deus já vi, já abracei, já cheirei. A Maria, foi bom demais. Só em ver ele, eu fico alegre. O ambiente era tranquilo na entrada do Centro Educacional Masculino no bairro Itaperu. Bem diferente do que se viu no início da tarde do domingo. Os adolescentes encapuzados em cima do muro, com um refém, demonstravam ter o controle da unidade. Diversos tipos de objetos foram atirados para o lado de fora. Tensão na vizinhança e um carro atingido. Eu estava preparando o almoço ali fora e começou isso. Aí recebi essa pedrada aí no para-brisa do carro, que no qual amanhã eu vou ficar parado, sem trabalhar, não sei quando. Dentro, adolescentes queimaram colchões e danificaram a estrutura de pavilhões. Os bombeiros e a polícia militar foram chamados. Não existe acordo. Por mais que sejam menores, tenham seu direito, não tem que ter acordo com o menor ou qualquer que seja a pessoa que esteja no sistema penitenciário. A intervenção, a movimentação da tropa em si dentro da própria unidade fez com que eles tomassem as providências que são adotadas, ou seja, mão na cabeça, uma série de procedimentos que são tomados de forma imediata e rigorosa com relação a isso do procedimento. 2 menores conseguiram fugir e foram capturados. A rebelião durou cerca de 1h30 e foi controlada por volta das 14 horas. A depredação forçou a transferência de 45 internos. 23 foram para o CEIP, Centro Educacional de Internação Provisória. Outros 22 estão alojados no Complexo de Defesa da Cidadania, o CDC, no bairro Redenção. Com a transferência, o CDC atinge o limite da capacidade. 35 internos para 36 vagas. A situação, aparentemente sob controle, inspira cuidados. O complexo é considerado um local de passagem, onde o adolescente permanece no máximo 10 dias após cometer o ato infracional. Aqui, eles não têm acesso a banho de sol e outras concessões previstas nas unidades de internação. A permanência por mais tempo pode gerar um novo tumulto, colocando em risco a segurança não só deles, mas também dos servidores que atuam no local. 3 policiais militares fazem a guarda do prédio, onde, além dos alojamentos dos menores infratores, funcionam uma delegacia, uma promotoria de justiça, defensoria pública e uma vara onde fica o gabinete da própria juíza. A nossa maior preocupação é em relação às unidades para onde eles foram transferidos, aqui no CDC e no CEIP, a questão de segurança, porque os socioeducadores que seriam para a quantidade de menos adolescentes, e como vieram mais, nós estamos com poucos socioeducadores, tanto no CEIP como no CEIP, e do policiamento também. O comandante de gerenciamento de crises e direitos humanos da Polícia Militar esteve no prédio do CDC levantando a situação. Não está descartado o envio de reforço policial. Segundo a magistrada, a causa da rebelião ainda não está esclarecida.
Ela afirma que os responsáveis serão punidos. O comportamento de cada adolescente, inclusive a progressão de alguma medida socioeducativa, é tudo analisado o comportamento deles. Na hora que se for analisar a possível progressão, essa progressão é feita com base nesse comportamento deles. O esforço agora é para garantir condições de segurança para a manutenção dos adolescentes infratores fora do SEM, enquanto a estrutura destruída é recuperada. De 10 alas existentes no centro, 5 estão isoladas. A Defensoria Pública orienta a família dos reeducandos a terem paciência. Esse a gente pede, inclusive, aos familiares primeiro, assim, para ter uma certa tranquilidade. Porque muitas vezes a questão na aflição pode repartir essa aflição para eles e tornar um ambiente mais inseguro ainda. Quando a gente fala também essa questão dos familiares, a partir dessa estabilização que a gente entende que hoje já resolva isso, é começar a ver o caso de cada um. Que a gente entende, inclusive, para entender o que aconteceu. A gente passa a conversar a partir de agora com o Wellington Rodrigues, gerente de apoio institucional do Sistema Socioeducativo. Primeiro, boa tarde ao senhor. Havia a previsão de iniciar hoje uma reforma aqui. Pode-se apontar que essa reforma foi o fator, que essa reforma adotaria novos critérios, novos recursos de segurança, aplicaria aqui na unidade. Esse pode ter sido o motivo dessa rebelião? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Tiago, e uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É bom a gente deixar claro que essa reforma que está começando hoje, ela está dentro daquele decreto de emergência de uma situação que vinha ocorrendo aqui na unidade, e o número de fugas constantes que vinham ocorrendo. O secretário determinou uma equipe da DUASE para vir fazer um levantamento da situação. Nós apresentamos para ele um relatório com 10 pontos que precisavam ser modificados dentro da unidade para melhorar o atendimento. Ele levou o assunto ao governador do estado, que atendeu a sua solicitação e colocou esse decreto de emergência em vigor com um prazo de 6 meses. Pronto, a pergunta que você me fez. Não está descartado porque alguém vazou a informação, que começaria hoje a reforma, que o sistema de segurança seria reforçado e que a fuga iria ficar mais difícil, a entrada de celular e de serra ficaria mais difícil. E isso pode ter acelerado para que os presos tentassem essa fuga em massa, antes da conclusão dessa reforma. Quero deixar claro que a ideia era uma fuga em massa. É tanto que, quando eles arrebentaram o pavilhão, se dirigiram ao muro, 2 conseguiram pular primeiro. Nós fomos alertados, tanto a guarda externa como a interna, a PM e os educadores, de pronto entraram em ação e nós conseguimos pegar 2. O restante recuou e, insatisfeito em não ter logrado êxito na fuga, começaram o quebra-quebra. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Preocupação, Wellington. Obrigado por atender aqui a nossa produção. Com a declaração lá da representante dos direitos humanos da OAB, que diz que a casa parece uma casa mal assombrada, que é mal cuidada, que há maus tratos, que vai a fundo para investigar essa situação. Como é que o senhor avaliou essas declarações? Joelson, eu até estranho, porque não é a primeira vez que a doutora Conceição visita aqui a casa, e ela esteve ontem aqui à tarde. Eu acho que ela pode estar falando lá do local que ela encontrou, onde havia os destroços do momento do lado presente da rebelião. Fogo em colchões, telhas quebradas, bebedouro jogado no chão. E não foi educador, não foi servidor que provocou aquela situação. Quem provocou foram os menores e ela teve a oportunidade de ver. Por oportuno, já foi dito a ela que a casa está de portas abertas. Então, eu não acredito que ela esteja falando isso do SEM que ela visitou, porque o SEM que está aqui é outro. Assim, as celas riscadas, celas sujas, porque nós já encontramos assim. E é por isso que nós estamos reformando, melhorando a estrutura. Mas quem danifica
a cela, quem danifica os alojamentos são os próprios menores. E ela viu ontem aqui, ela presente, acompanhada pela doutora Elfrida, promotora e doutor Afonso, ela viu a insubordinação que os meninos estavam na frente delas. Você imagina, na frente delas, eles não estavam respeitando ninguém? Imagine na ausência das autoridades que regem esse setor. Em relação aos maus tratos que ela sugeriu. Não existe esses maltratos. A própria OAB já esteve aqui com sua Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, comandada pela Marinalva, também já visitou aqui, já viu essa situação. Os familiares visitam todo dia. O que há é uma insatisfação por parte dos menores que cometeram crimes lá fora. E hoje eles não querem assumir a responsabilidade de ter que pagar pelo que eles fizeram. Eles simplesmente estão querendo forçar uma situação para que a juíza anule a sentença que foi dada para eles. Ele sair a todo custo, é isso? Sair a todo custo. E a nossa missão, que foi dada pelo SINASE e pelo ECA, é manter esses menores recolhidos para que ele pague a sua pena. E o sistema é progressivo, como a própria doutora Elfrida falou anteriormente. Ele entra pelo CEIP, passa aqui pelo regime fechado, vai para o semi-liberdade até galgar a sua liberdade. E isso é ele que vai conquistando no dia a dia. Então os menores que fizeram um negócio desse estão querendo ir embora? Estão querendo voltar para a sociedade? Estão preparados para voltar? E eu quero só deixar outra aqui, Joel. Toda a estrutura que a casa oferece. Visitas religiosas que são feitas semanalmente, pessoas que entram em todos os pontos, aí, alas da unidade, conversam com internos. Agora, na sexta-feira mesmo, foi realizada uma confraternização em homenagem ao Dia dos Pais, com a participação do pastor Luciano, que presidiu, participação de menores, de educadores. Aqui existe aula, aqui existe atividade física, servida 6 alimentações por dia, o que não é privilégio nem de todo trabalhador lá fora. E sai no horário exato. Então me desculpe a doutora Conceição, eu não sei qual é a intenção dela, porque ela ontem esteve aqui, viu uma situação e de repente ela começa a falar outra. Dizer para ela que nós estamos aqui de braços abertos, se ela quiser vir conversar, olhar de novo a unidade, ela pode ficar à vontade. Muito obrigado, Wellington, pelas informações. Joelson.